Glórias a Deus. Irmãos, abre vossas Bíblias, lá no Evangelho segundo escreveu Marcos, a partir do capítulo de número 5, a gente vai estar lendo a partir do verso de número 25. Eu queria primeiramente agradecer a Deus por esta rica oportunidade. Também agradecer a minha esposa, meu filho e também ao nosso pastor, que sempre tem confiado em nosso ministério. Agradecer os obreiros aqui da nossa retaguarda, os obreiros da nave da igreja. E agradecer sempre, irmãos, essa igreja maravilhosa que nós congregamos. Aleluias. Assim como o pastor já tinha falado, creia, irmãos, creia nas promessas do Senhor, creia em tudo que o Senhor tem falado com nós, através dos profetas. O pastor falava aqui que sempre meu irmão trazia aqui uma foto minha. Na próxima campanha eu vou retribuir, vou começar a trazer a dele, porque em nome de Jesus ele vai voltar para a igreja, em nome de Jesus. Irmãos, e nesta igreja, desde a primeira vez que eu vim, eu recebi profecias e tudo aconteceu muito, muito rápido na minha vida. E uma delas é que um dia eu ia estar aqui no altar pregando a palavra. E Deus tem abençoado e Deus está sempre no meio de nossas promessas. Irmãos, vamos estar lendo lá no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 5, no verso de número 25, e diz assim, ó: E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e havia padecido muito, com muitos médicos, e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. E ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou no seu vestido. Vamos lá para o verso do número 34, diz assim: E ele disse: Filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Aleluia, glórias a Deus. Irmãos, aqui nós estamos diante de um dos relatos, de um dos milagres que aconteceu na Bíblia, de um dos poucos que foi escrito, porque no ministério de Jesus, muitos mais milagres que não foram escritos, pode ter certeza que aconteceu. E a gente voltando uma página anterior, Jesus, ele vai estar saindo de uma grande tempestade. Ele tinha dado uma ordem aos seus discípulos que passemos para outra banda. Os discípulos estavam no meio do mar. Jesus foi orar e logo após veio uma grande tempestade. Os discípulos temeram, ficaram com medo, mas o meu Jesus, ele veio caminhando sobre as águas. E no próximo capítulo, no próximo versículo aqui também, Jesus, ele acalma essa tempestade e vai encontrar um endemoniado. Irmãos, nós temos que parar. O pastor sempre fala isso daqui, nós temos que parar com esse evangelho coach, com esse evangelho fraco, que nós vamos vir para a igreja e tudo vai mudar, tudo vai acontecer. Não é assim não, irmão. A irmã Adriele disse aqui, sim, Jesus vai fazer milagre, Jesus vai estar conosco, nós vamos passar por adversidades, mas a diferença é o quê? Jesus vai nos pegar nas nossas mãos e vai passar junto. Esses discípulos aqui que estavam com Jesus, eles estavam apavorados, eles estavam tensos, e Jesus acalmou a tempestade.
E no próximo verso, ele vai chegar, quando nós achamos que tudo está bem, que tudo se acalmou, tinha ali um moço com uma enfermidade, o presbítero irmão Reginaldo, ele pregou sobre isso, um endemoniado. Irmãos, sempre depois da tempestade, a gente vai estar firme com Jesus. Sempre que nós passarmos por uma adversidade, nós vamos estar firmes, agarrados em Jesus. E os discípulos, eles estavam juntos, eles viram tudo isso, eles acharam que eu ia chegar do outro lado e ia estar tudo bem, mas não. Ali estava um moço endemoniado, mas Jesus foi até ele. Irmão, se Jesus acalmou a tempestade, quem que é um demônio sobre a vida de alguém para poder se apoderar? Se ele deu ordem para o mar, quem que é um demônio sobre a vida de alguém? Depois da tempestade, Jesus tirou esse demônio dessa vida. E logo após, também, eu não quero entrar nessa história, mas a Bíblia começa a contar sobre Jairo. Jairo chega até Jesus se postrando, que a sua filha estava ali moribunda, estava ali à beira da morte. Mas quando Jesus está caminhando com Jairo, vai chegar uma mulher. A Bíblia vai dizer, e certa mulher. Esse relato vai estar em 3 evangelhos. Mateus, vai estar no evangelho de Marcos e vai estar no evangelho de Lucas. Lucas era detalhista. Dos 3 aqui, Lucas era o que mais escrevia detalhes. E nem Lucas vai dizer o nome dessa mulher. Sabe por quê? Porque ela estava enferma. Talvez nós estamos passando por alguma adversidade. Talvez tenha alguém aqui que foi separado. Talvez tenha alguém aqui que perdeu o marido, que perdeu a esposa. O mundo está olhando lá fora e está dizendo, lá vem a separada, lá vem a divorciada, lá vem a viúva. Mas para Deus não é assim não. Para Deus é assim, lá vem a minha serva. Para Deus é assim, lá vem o servo de Deus, o servo do Deus Altíssimo. Aqui ninguém relatou o nome dessa mulher, mas Jesus estava ali, Jesus estava passando. E o interessante, irmãos, que essa mulher havia já 12 anos esse problema. 12 anos essa mulher estava com esse fluxo. Ela já tinha passado por muitos médicos. A Bíblia vai dizer assim, ó, que ela já tinha passado por muitos e muitos médicos. E o pior de tudo, quanto mais ela passava pelos médicos, mais ela piorava. Ela tinha recurso, ela tinha dinheiro, mas quanto mais ela passava, mais o seu quadro piorava. Os médicos não podiam fazer nada, eles não entendiam o que estava acontecendo. Eu não sei o que você está passando hoje, eu não sei o que você tem passado esses dias atrás, mas nós temos que parar de olhar para o mundo, de olhar para os médicos e falar, não tem jeito, não vai curar, não tem como reverter o quadro. Vamos olhar para Jesus. Jesus é o médico dos médicos, Jesus é o advogado dos advogados, Jesus é o psicólogo dos psicólogos, Jesus é o melhor de todos, irmãos. E a situação dessa mulher ficou ruim, por quê? Porque ela tinha um pouco de dinheiro, mas a Bíblia vai dizer que ela foi perdendo tudo. E cada vez ficou pior. Mas no verso de número 27, é muito lindo isso daqui. E ouvindo falar de Jesus. Aleluia! Irmãos, todos nós aqui um dia
ouvimos falar de Jesus. E nós tivemos fé. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. Hoje nós não estamos aqui por um acaso. Hoje nós não estamos aqui porque é bonito estar dentro de uma igreja podendo adorar Jesus. Não. Nós estamos aqui porque um dia nós ouvimos, um dia nós acreditamos, um dia nós vivenciamos os milagres de Jesus sobre nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. E essa mulher, ela não ficou só no ouvir. Se eu fosse dar um nome para esse texto, para essa palavra, eu daria rompendo as barreiras. Essa mulher saiu e ela foi romper as barreiras. Ela saiu sobre a multidão. Essa mulher, irmãos, ela não poderia sair, ela não poderia ter contato com a sociedade, com a população. Como ela tinha esse mal, ela tinha que ficar afastada junto com os leprosos. Ela tinha que ficar longe de todos. Ninguém poderia ver essa mulher. Mas essa mulher, ela rompeu a barreira. Às vezes, irmão, sabe o que está faltando nas nossas vidas? Sabe do que nós estamos precisando? De romper a barreira. O profeta, Deus manda o profeta até vocês, aí fala, a partir desse mês, a partir desse ano, você vai ser um empresário. Sabe o que a gente espera? A gente espera o dinheiro cair do céu, a gente espera a empresa abrir sozinho. Irmãos, nós temos que sair em frente, nós temos que sair junto com a bênção. A bênção já foi declarada, agora basta nós seguir até ela. Aleluia. Nós temos que se impor mais do que nós já temos que já se imponhamos. E essa mulher, ela vai sair e vai tocar em Jesus. Verso 27, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e o tocou. Às vezes a multidão vai nos atrapalhar. Às vezes a multidão não vai dar crédito para nós. Às vezes a multidão não vai deixar a gente chegar ao nosso alvo. Mas nós temos que romper. Nós temos que se achegar. Nós temos que chegar até Jesus, irmão. E ela vai, verso 28 vai dizer assim, porque dizia, se somente tocar em seus vestidos sararei. Essa fé dessa mulher, irmão, era extraordinária. Ela colocou em seu coração, se eu somente tocar. Eu não sei qual é o seu mal nessa noite, mas toque em Jesus, se achega em Jesus. Coloque em seu coração, se eu somente chegar em Jesus, se eu somente mudar a minha oração, o milagre vai acontecer. E essa mulher fez isso, irmão. Ela chegou e tocou. Ela tocou, sabe o que aconteceu? Aquele fluxo, naquela hora, cessou. Ela não foi curada nessa hora, mas cessou. Mas Jesus, irmãos, ele sentiu. Jesus sentiu que dele saiu virtude. Jesus falou, alguém tocou em mim diferente. Irmão, Jesus sabia quem era que tocou. Jesus só pelo toque sabia quem era a mulher. Jesus nos conhece. Nós estamos gravados na palma de suas mãos. Só que Jesus quer o quê? Ele quer que nós chegamos. Ele quer que nós confessamos que foi nós que chegamos até Ele. Jesus vai parar. Essa mulher parou Jesus, irmão, sobre a multidão. Jesus vai parar e vai dizer aos seus discípulos, quem me tocou?
Os discípulos vão falar, mas Senhor, tem muita gente. Como assim quem te tocou? Muita gente te toca, muita gente que está te apertando. Mas Jesus vai falar, esse toque foi diferente. Esse toque foi extraordinário. Vamos chegar, irmão, e tocar em Jesus. Um toque extraordinário. Aí os discípulos vão, Jesus vai dizer, porque de mim saiu virtude. Irmãos, esse toque foi diferente. Toque em Jesus. E Jesus vai dizer, e ela olhava em redor para ver o que isto fizera. Verso do número 33 diz assim, então a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, se aproximou e prostrou-se. Essa mulher sentiu, irmãos, que naquela hora esse fluxo parou. Essa mulher sentiu que o nosso Jesus era diferente. Essa mulher sentiu que apenas um toque, esse fluxo cessou naquela hora. Jesus faz grandes milagres em nossas vidas. E sabe o que a gente às vezes faz? A gente abandona esse Jesus. A gente sai da igreja. Muitas das vezes, quando nós precisamos de Jesus, nós estamos aqui. Mas quando Jesus chega e cura, quando Jesus nos transforma, quando Jesus nos liberta, a gente quer abandonar tudo. A gente quer se afastar de Jesus. O pastor disse aqui que essa semana, ontem, eu estava lá na empresa, um irmão, já fazia tempo, conta lá seu testemunho. Irmão, faz 13 anos, mas é um testemunho impactante. Eu fui lá, contei. Nós temos que contar. Um testemunho pode salvar a vida. De 500 pessoas, se salvar uma, se tocar em uma, já é a semente. É a semente que nós estamos plantando do que o Senhor pode fazer, do que o Senhor pode transformar, do que o Senhor pode mudar. Aleluia. Essa mulher aí, ela chegou e se prostrou. Nós temos que se prostrar aos pés de Jesus. Nós temos que se prostrar aos pés do Senhor. E ali, ela disse-lhe toda a verdade. No verso de número 34, Jesus vai falar assim. E ele disse, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Quando essa mulher tocou em Jesus, ela não foi curada naquela hora. Ela foi curada aqui no verso de número 34. Às vezes, nós chegamos na igreja, nós decidimos aceitar Jesus, e nós achamos que já está tudo bem, que já está tudo certo. Ah, eu aceitei Jesus, já está tudo maravilha. Não, não é assim não. Nós temos que continuar a caminhada. Nós temos que continuar caminhando junto com Jesus. Nós temos que largar algumas coisas lá que o mundo nos oferece. Porque lá na frente Jesus, ele acaba transformando. Lá na frente Jesus acaba nos moldando. Quando nós chegamos até aqui, muitos outros já vêm de berço evangélico, mas a gente tinha alguma coisa com o mundo, alguma coisa que nos chamava, alguma coisa que não deixava nós estarmos até aqui. Só que através da palavra tudo vai se transformando, através da palavra tudo vai se moldando em nossas vidas. Eu lembro que quando eu e minha esposa, a gente se converteu, irmãos, a gente só faltava estar dentro da igreja, porque a gente não bebia, a gente não fumava, a gente não usava droga, só que só faltava a gente estar dentro da igreja. A gente não fazia mal para ninguém, conhecia um pouco da palavra, mas não estava aqui, dentro da igreja. Aí certa vez ainda,
A minha esposa disse para um irmão meu que é pastor, mas eu gosto de algumas músicas. Ele só falou assim, começa aí na igreja. Você vai do jeito que você está. Só que lá você vai ver a transformação que o nosso Jesus faz em sua vida. Não adianta a gente chegar, aceitar Jesus e falar, eu já mudei, não. Há um tempo aqui, o pastor pregou esses dias, Pedro, irmãos. Pedro andou com Jesus, caminhou com Jesus, muito tempo e carregava ali uma espada. Ele viu milagres, ele viu o que aconteceu. E quando foram prender Jesus, ele sacou essa espada. Só que Pedro foi um grande homem usado por Deus. Ele foi um homem que quando Jesus ressuscitou, chegaram até ali o túmulo de Jesus. Um anjo do Senhor falou assim, vai lá, avisa aos discípulos e avisa a Pedro que ele ressuscitou. Vai lá, avisa aos discípulos e avisa a Pedro. Pedro era diferente. Pedro foi um homem, um grande ganhador de almas aqui. A sua primeira pregação foi mais de 3.000 almas, irmão. E essa mulher foi curada nesta hora. Esse mal que muitos médicos, que a medicina que na época devia ser a mais avançada que tinha na época, não pôde cessar. Esse Jesus, apenas um toque que essa mulher teve, ela foi curada. Às vezes nós temos, irmãos, que mudar a nossa oração, de chegar até Jesus e falar, Jesus, eu sei que hoje o Senhor vai fazer. Eu sei que o Senhor pode todas as coisas, mas nós temos que crer e nós temos que estar preparados. Que Jesus vai chegar e vai mudar o quadro. O pastor disse assim, aonde a medicina não chega, a mão de Jesus chega. Aonde qualquer médico, os melhores médicos do mundo, não pode fazer um milagre, não pode fazer acontecer. O meu Jesus, com apenas um toque, pode fazer. Irmãos, fique com essa palavra. Rompe as barreiras, rompe todas as barreiras que não está deixando você passar, que não está deixando você avançar. Creia no Senhor Jesus, que essas barreiras, pelo nome de Jesus, será quebrada. Com a permissão do pastor, se coloque de pé. Vamos estar orando. Mas primeiramente, antes de orar, eu queria fazer um pedido. Se tem alguém aqui no nosso meio que não aceitou a Cristo ainda, e quer aceitar a Cristo como seu único e suficiente Salvador, ou se tem alguém aqui no nosso meio que hoje quer reconciliar, que se afastou dos caminhos do Senhor e quer se achegar até o Jesus, tem alguém aqui no nosso meio? Aleluia! Aleluia! Oh, glória! Se não tiver, irmãos, que Deus nos conceda uma outra oportunidade. Vamos orar.